conteúdo da aula da tarde e o conteúdo da aula 3 e 4. A gente, depois da aula, né, disponibiliza os slides ali no Classroom na barra atividades. Vai aparecer ali no tópico slides da disciplina de gestão de qualidade. O vídeo, né, da aula também é gravado, a semelhança do que foi feito na aula da manhã, né? A gente grava o vídeo da aula da tarde e depois disponibiliza para vocês ali na barra atividades. Vai aparecer lá no tópico vídeo, aulas ao vivo gravadas de gestão da qualidade, tá? A participação de vocês é sempre muito bem-vinda, a qualquer momento da aula, né? Vocês podem trazer dúvidas, perguntas, né, ou contribuições ali pelo chat, ou ao vivo, né, habilitando o microfone de vocês aí, falando ao vivo para colocar as dúvidas, perguntas de vocês, ou fazer alguma contribuição durante a aula, tá? Lembrando que depois do conteúdo tem um intervalinho, 15 minutos, pós-intervalo, continuamos com atividades lá no Classroom até às 16 horas, permanecemos conectados aqui também, tá? Lembrando rapidamente aquilo que a gente falou no contrato pedagógico na parte da manhã, nós tivemos, né, hoje, 2/12, na parte da manhã, aula 1 e 2, na parte da tarde, aula 3 e 4. Dia 19/12, teremos na parte da manhã, aula 5 e 6. Nesse dia 19, a data limite, né, de preferência já na parte da manhã, fazer a entrega do trabalho disciplinar. Recomendo fazer antes, até o dia 18, na sexta-feira, para a gente poder corrigir e fechar as notas depois no sábado, né. Na parte da tarde, do sábado, dia 19, temos uma revisão ali das 13 às 14 e a partir das 14 horas a prova final, tá? Trabalhamos detalhadamente isso no nosso contrato pedagógico na parte da manhã, tá? Quem não assistiu, peço que assista na íntegra, né, o vídeo do contrato pedagógico. Está disponível também na barra atividades, ali no Classroom, no tópico vídeo do contrato pedagógico, tá? Só para passar rapidamente o calendário que a gente tratou na parte da manhã. Então, vamos iniciar, né, o conteúdo da aula da tarde. O tema inicial é gestão da qualidade, depois as ferramentas da qualidade, tá? Então, nós vimos, né, na aula da manhã que nós temos dois tipos de sistemas, né? Os sistemas certificáveis e os sistemas não certificáveis. Aqueles que necessitam de implantação para a certificação, obtenção do certificado, dentro da norma que a empresa está se candidatando, né, à certificação, exige um passo a passo para a sua implantação, a sua implementação. Esse passo a passo é dado aqui nesses 10 passos, né, que a empresa precisa executar para implantar o sistema de gestão que ela quer se qualificar para receber o certificado, tá? Digamos que seja a ISO 9000, né, que lida mais com processo e produto. Ela vai seguir esses 10 passos de implantação, para que depois, no momento da auditoria, né, ela tenha identificado no seu processo que os requisitos foram atendidos naquela dada norma e a empresa é certificada, né? Se fosse ISO 18000, teria que ver os requisitos daquela norma lá, fazer a implantação passo a passo, para também se gabaritar a receber o certificado daquela outra norma. Para cada norma, então, a empresa tem que fazer um processo, né, de implantação. Isso se dá aí nesses 10 passos básicos, tá? Vocês vão ver que tem uma divisão bem clara ali, né, entre essas etapas. Essas 10 etapas estão divididas em PDCA, né, o nosso famoso e conhecido ciclo PDCA, que a gente já viu na parte da manhã, aplicado ao conceito de melhoria contínua, né? Agora está sendo aplicado aqui no conceito de implantação do sistema de gestão da qualidade, tá? Ele vai aparecer mais uma vez ainda durante a aula, né? Mais lá para o final, quando a gente falar do MASP, né? Que é o método de análise e solução de problemas, cujo PDCA também é utilizado, tá? No processo de implantação, as 6 primeiras etapas da implantação, a gente classifica dentro do tópico planejar do nosso ciclo PDCA.
Durante esses 6 primeiros elementos, nós estamos elaborando, né, pensando, planejando, estabelecendo políticas, né, definições, planejamentos, diagnósticos para a implantação do sistema em que a empresa está buscando a certificação. Então, a primeira coisa que ocorre é o diagnóstico da empresa, identificação da situação atual, né, em que essa empresa se encontra em termos de sistema, em termos de processo, produto, grupo de trabalhadores, tá? Identifica aquilo que está adequado, aquilo que precisaria ser adequado àquela norma que se quer implantar, se realiza as definições do sistema de gestão da qualidade, a alta cúpula, né, a direção da empresa traz, então, escreve, né, essas definições. Se define também nessa fase de planejamento, né, a equipe que será responsável pela implantação ou implementação do sistema de gestão da qualidade. Essa equipe pode ser uma equipe interna, né, ou pode ser uma equipe mista, né, uma equipe composta por elementos internos da empresa, se ela já tem um setor de gestão da qualidade, né, com uma consultoria, por exemplo, ou se a empresa não tem, né, como definir uma equipe interna responsável, ela vai contratar uma consultoria. O primeiro passo que essa consultoria normalmente faz, né, é já buscar, né, organizar uma área de gestão da qualidade, né, porque após a consultoria de implantação, a empresa precisa caminhar, né, com as próprias pernas, como se diz, né. Então, o terceiro passo aqui, a definição da equipe responsável pela implantação da gestão da qualidade, ou interna, ou externa, ou mista, né. No quarto passo, se definem as políticas e os objetivos a serem atingidos. Então, o que se busca com a gestão da qualidade, né, dentro daquela norma que a empresa está instalando. Aqui participam, né, claro, né, o nível estratégico, o nível tático da organização. Se planeja como ocorrerá a implantação, né, se planeja datas, processos, né, as etapas, né, que serão aplicadas. E por último, né, se definem os procedimentos de implantação. Tá? Então são 6 primeiras etapas, né, que entram e são classificadas dentro do planejar do ciclo PDCA. Como nós sabemos, no ciclo PDCA, a próxima etapa é a execução, né? Então, a próxima etapa dentro do ciclo PDCA é a execução. A execução trata dos itens 7 e 8 da implantação de um sistema de gestão da qualidade. Ou seja, tudo foi planejado, definido, diagnosticado. Próximo passo, o sétimo, é capacitar as pessoas. Treinar, desenvolver, orientar, né? Corrigir as ações, né? Tudo aquilo que seja necessário para que as pessoas que são responsáveis pelo dia a dia das operações, né, tenham condições de aplicar tudo aquilo que antes foi planejado, né? E é um passo fundamental, né? Primordial esse aqui, né? Vai dar certo, não vai dar certo, a implantação de um sistema de gestão da qualidade passa necessariamente, né, pela orientação, capacitação, né, sensibilização das pessoas durante esse processo, tá? Bom, depois, o passo 8, né, depois que capacitou as pessoas, executa de fato, ou seja, implanta o que foi planejado, através das pessoas. Vejam a ordem, primeiro vem as pessoas, depois vai implantar, porque tem que ter tido, né, todo esse processo anterior, né, de sensibilização, capacitação, treinamento, desenvolvimento. Na penúltima etapa, né, temos o terceiro passo do ciclo PDCA, que é o verificar. Dentro dele, nós temos o item 9 da implantação de um sistema de gestão da qualidade, que é a verificação, né. Agora a gente vai verificar se o sistema que foi implantado, né, está funcionando como foi planejado, definido, né, se as metas estão sendo atingidas, tá, se os indicadores estão dentro das metas. Esse é o momento de verificação. Posteriormente, né, dadas as anotações referentes à verificação, a empresa, no último passo, né, que é o agir, último passo do ciclo PDCA, né, temos o item 10 da implantação, a correção e melhoria. Corrigir, né, os erros, as falhas, melhorar o processo para que a implantação ocorra da melhor forma possível. Tá? Então temos aí 10 etapas, cada uma delas, né, se enquadra dentro de um requisito do PDCA. Né? De 1 a 6 temos o planejar do PDCA,
Da etapa 7 a 8 temos o executar do PDCA, na etapa 9 da implantação nós temos o verificar do PDCA, e na etapa 10 da implantação nós temos o agir do nosso ciclo PDCA. Tá? Bom, algumas coisas são necessárias, né, para que a implantação do sistema de gestão da qualidade tenha sucesso. Alguns desses fatores de sucesso são o comprometimento da alta direção, ou seja, ela precisa estar envolvida de fato, né, com essa implementação. Não é algo que a alta direção deseje e repasse para os níveis inferiores tomarem conta, né? Ela tem que estar realmente junto, né, nesse processo, tá? Outro fator de sucesso, já antecipamos antes, né, depende muito, passa e necessariamente, né, pelas pessoas. Então, o segundo passo de sucesso é o treinamento, né? Treinar as pessoas que vão utilizar, né, o sistema de gestão da qualidade. Disponibilizar os recursos financeiros necessários também, porque a empresa às vezes vai precisar de uma consultoria, a empresa vai precisar mudar processos, né, criar documentações, enfim, ela vai precisar de recursos financeiros para dar conta de realizar essa implantação. Inclusive o próprio processo de auditoria, né, é terceirizado, né, porque é uma empresa terceira que vai fazer essa auditoria, que vai dar os certificados, isso tudo envolve um custo financeiro, a empresa precisa ter isso disponível, né. E claro, né, tudo começa com planejamento. Então, a empresa, para fazer uma boa aplicação, né, uma boa implantação do sistema de gestão da qualidade, começa pelo planejamento. Não por acaso, né, os passos que nós vimos ali, começou com a primeira etapa do ciclo PDCA, que é o quê? Planejar. Alguns benefícios que são provenientes da implantação de um sistema de gestão da qualidade. Padroniza-se os processos e, por via de consequência, né, com a padronização dos processos, a gente tende a uma padronização do quê? Do produto, né? Produto final, que pode ser um bem ou pode ser a prestação de um serviço, né? Então, a gente já passa a trazer uma visibilidade, né, para o cliente final de que a empresa tem algum tipo de padrão, né, que a empresa tem um certo nível de qualidade, porque independente da unidade que eu for, né, ser atendido ou for consumir o produto que a empresa produz, né, eu encontro o mesmo nível de qualidade para aquele produto. Tá? Um exemplo bem comum, né, que a gente vê de padrão de processo são essas redes de fast food, né? Algumas com um padrão um pouquinho melhor, outras um pouquinho menor, mas todas têm um certo padrão nisso, né? A gente for pegar Burger King, for pegar McDonald's, né? For pegar Bob's, for pegar Subway, Habib's, né? Essas empresas de fast food mais conhecidas, né? Do dia a dia aí. O que acontece? A gente vai numa loja, depois vai na outra, e todas elas têm um padrão, né? Tem um padrão de processo que garante que o produto final seja muito próximo, né? Muito próximo uma da outra. A gente não notaria a diferença, né? Se o padrão estiver realmente sendo seguido, tá? Também outro benefício trazido pela implantação do sistema de gestão da qualidade é a própria agilidade na identificação e na solução dos problemas. Porque as pessoas estão treinadas, imbuídas, né, da filosofia da qualidade, e elas passam a identificar, né, com mais agilidade, rapidez, os problemas que ocorrem no processo, e como a participação das pessoas, né, faz uma parte importante em gestão de qualidade, as próprias pessoas trazem soluções para os problemas do dia a dia, tá? Isso é um benefício importante. Outro benefício é a melhoria da organização da empresa como um todo, de todo o sistema organizacional, né? Passa a ter uma filosofia, um norte a seguir em termos de qualidade. E todas as áreas, departamentos, setores, grupos de trabalho passam a seguir, né, essa filosofia da qualidade, né? Então a organização melhora como um todo. Outros benefícios: a tomada de decisão que se torna mais rápida, né, ágil, porque, como vimos, né, com indicadores, metas, a empresa passa a ter os dados, as informações, o fato como ocorreu, o registro, e aí pode tomar a decisão consciente, em cima de fatos, não de, enfim, né, acho que está bom, acho que está ruim,
né? Isso não é gestão, né? Gestão tem que medir, ter as metas, identificar, né, qual é a diferença ali entre aquilo que foi medido e a meta, e aí passar a coletar dados, informações para tomar as melhores decisões. Isso é um benefício do sistema de gestão da qualidade, ele traz isso, né? É intrínseco do sistema. A melhoria da imagem da empresa perante os clientes, justamente por toda a qualificação que se traz para o processo que resulta, né, lá no produto final, né, que o cliente vai receber, e essa imagem melhora. A empresa se torna também mais competitiva, porque temos a figura da melhoria da qualidade no processo interno, né, diminuição dos desperdícios de matéria-prima, eliminação, né, de perdas, né, melhoria do processo interno de fabricação. Isso torna a empresa mais produtiva e, portanto, mais competitiva, né? A melhoria do moral dos funcionários, eles são chamados a participar, né? E aí causa um fator de motivação, né? As pessoas se sentem parte realmente do sistema de gestão da qualidade. Então, esses são os benefícios. Bom, existem, claro, né, alguns obstáculos que podem surgir durante esse processo. É uma mudança, né? E toda mudança pode, sim, né, enfrentar obstáculos, alguns naturais, né, alguns que possam se produzir ao longo do tempo, mas todos eles com possibilidade de ser superado, né? Então, o que pode ser um obstáculo é a falta de comprometimento da direção, né? Já viu lá antes, né, que se exige, né, para a implantação o comprometimento da direção. Mas se, né, faltar esse comprometimento, pode ser um obstáculo. Porque quem define, né, a destinação de recursos financeiros é a direção, né, é a cúpula da empresa. E se ela não estiver comprometida, pode não compreender as necessidades, tá? Isso seria um obstáculo. Os funcionários também, né, a falta de comprometimento dos funcionários. Nós vimos que, né, o sistema de gestão da qualidade depende, né, das pessoas e passa pelo desenvolvimento, treinamento, envolvimento das pessoas. Se não tiver esse comprometimento, né, é um obstáculo grave também aí a implantação. De uma forma geral, né, no grupo, né, na rede, no sistema organizacional, se houver algum tipo de resistência às mudanças, porque elas vão ocorrer, né, a implantação de um sistema de gestão da qualidade exige que a empresa se adeque aos requisitos da norma, né? E aí pode, né, surgir aquela situação, né? Não, mas eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo dessa forma, né? Por que agora eu tenho que mudar? Né? É um tipo de resistência que ocorre muitas vezes na implantação de um sistema de gestão da qualidade, tá? Claro, essa barreira precisa ser superada com orientação, treinamento, desenvolvimento das equipes, dos grupos de pessoas. E um outro obstáculo é que, para a implantação do sistema de gestão da qualidade, né, pode haver um custo elevado, dependendo do tamanho da empresa, né, dependendo do tempo que isso pode levar, pode ter um custo alto, né. Claro que existe o benefício, né, após a implantação, né, as empresas buscam, motivadas pela ampliação do seu mercado, em função da visibilidade que uma certificação dá, e a empresa precisa se preparar para isso, né? Então, ela precisa, né, lá desde o do início, né, antes de começar as fases de implantação, identificar qual é o custo, né, que está ligado a essa implantação. Verificando esse custo, ela pode se planejar, né, para que alcance os valores antes de começar a implantação, né, inclusive, tá? Bom, para alcançar os resultados que sejam satisfatórios, né, o Juran, que é um dos grandes autores da gestão da qualidade, que a gente já viu ali na parte da manhã em dois momentos diferentes, né, do conteúdo, volta agora, né, na questão do planejamento de gestão da qualidade. Tá? Diz que para a empresa alcançar resultados realmente satisfatórios, ela precisa focalizar três aspectos: o planejamento, o controle e a melhoria da qualidade. Esses três elementos, trabalhando juntos, né, são elementos que trazem resultados satisfatórios, ou seja, a empresa vai atingir os objetivos esperados. Então, não pode faltar o devido planejamento, controlar, né, a execução daquilo que foi planejado, os resultados, e realizar melhorias, né, para fazer
né, com que esse processo de qualidade empresarial, né, ele tenha sempre o alcance das melhores metas, melhores resultados, atingir os novos níveis de qualidade que são esperados. Lembro que na parte da manhã a gente viu aquele conceito que o Juran fala, né, o papel dos gestores da qualidade tem que atingir melhores níveis de qualidade e também, né, se manter nesses novos níveis, né? Então, isso é alcançado como? Com a melhoria da qualidade, né? Então, se trabalha constantemente isso dentro do planejamento de gestão da qualidade, tá? Então, temos aqui um quadro comparativo chamada a trilogia do Juran. Tá? Nunca esqueçam, planejamento, controle e melhoria da qualidade. Tá? O planejamento, como ele ocorre, né? A empresa precisa identificar quem são os clientes, em todas as dimensões que isso possa ter algum significado para a empresa, para o produto que ela fabrica ou para o serviço que ela presta, né? O que nós vimos ali no início, né, na aula da manhã? Que a empresa, a organização, ela precisa atender aos requisitos do mercado, requisito dos clientes. Então, é fundamental, né, ela conhecer o seu cliente, o perfil desse cliente. O planejamento da qualidade começa por aí. Verificar as necessidades desses clientes, desse grupo humano, e desenvolver os produtos, os serviços que atendam exatamente às expectativas deste público. Tá? Isso é o planejamento da qualidade. Isso é o início de tudo. Tá? Então, algumas vezes, né, o pensamento é que a gente precisa comprar uma máquina nova que vai melhorar a qualidade, a gente precisa, né, fazer uma mudança na metodologia, né, de produção. Bom, isso ajuda momentaneamente para uma situação focal, né? Mas de uma forma global, né? Não adianta eu melhorar aquilo que não é aceito pelo cliente, né? Então eu posso melhorar um pouquinho, né, lá dentro, mudando uma máquina, uma metodologia, mas continuo ofertando produto com as mesmas características, né? E o público pode ter mudado a percepção, né, as suas expectativas, e o planejamento da qualidade, ele é um elemento vivo, constante. Então, eu fiz o planejamento da qualidade, daqui a pouco eu vou ter que continuar, né, a retomar essa percepção dos meus clientes. Então, vou fazer replanejamentos, né? Eu vou novamente verificar como é que está aquele público-alvo, se mudou alguma coisa, né? Se as perspectivas mudaram, né? Porque hoje a gente tem uma característica de grupo, né, que é nosso cliente, amanhã esse grupo mudou, né? A empresa precisa estar sempre ativa, né, e sempre planejando para atender essas expectativas que são mutáveis, tá? Não é que a gente fez lá, identificamos as expectativas, então agora o nosso produto vai ser sempre daquele... Não, essas expectativas dos clientes são mutáveis, tá? Isso basta a gente ver a alteração, né, dos desejos, necessidades dos públicos, né, dos clientes ao longo do tempo, né? Então, o mesmo grupo humano que antes, né, consumia música através de LP, né, aquele disco, né, gigante, né, depois passou para o CD, depois passou para o MP4 e hoje em dia usa lojas de aplicativos, né, para ouvir música, né, Spotify, entre outros, né? Então, a característica do público mudou, né? A empresa, ou as empresas, né, que entenderam essas mudanças de expectativas, permaneceram no mercado, foram se atualizando. Aquelas que não compreenderam, né, deixaram de existir. Tal a importância do planejamento da qualidade. E essa compreensão, né, de que essas expectativas dos clientes são mutáveis, né? Então, essas mudanças podem ser no transcurso de alguns anos ou pode ser de meses, né? A depender da velocidade que essas mudanças ocorrem, tá? E a gestão da qualidade deve estar muito atenta a isso, e por isso a importância, né, da alta direção está muito próxima da gestão da qualidade, porque a alta direção precisa estar sensível, né, a essas mudanças que a gestão da qualidade identifica nas expectativas dos seus clientes, tá? Senão acaba cortando o fluxo de informações, né,
o planejamento da qualidade identifica essa mudança, mas a alta direção não é sensível, né, a esses elementos, a essas informações. Então, precisa estar muito próximo, muito alinhado sempre. O segundo elemento da trilogia do Juran é o controle da qualidade. Tá? Então, constante avaliação, né, do desempenho do produto, do serviço que a empresa presta, comparando, é claro, né, esse desempenho com aquilo que foi planejado, aquilo que se esperava, né, que fosse obtido, e atuar, como nós falamos já anteriormente, né, sobre a diferença. Então, não atingiu o esperado, tem um percentual para chegar lá. É nisso que a gente vai atuar, para chegar no planejado, para atender aquela expectativa do público, tá? E claro, constantes melhorias da qualidade, né? Para que isso ocorra, né? Precisa estabelecer uma infraestrutura necessária, ou seja, eu preciso sim ter, né, um setor, uma área, né, um departamento que cuide da qualidade, uma infraestrutura de qualidade dentro da empresa, que vai atuar muito próximo, né, de todos os setores e de outros demais departamentos da empresa. Então, a gestão da qualidade, o setor da qualidade, o grupo da qualidade, né, vai estar, sim, atuante constantemente em diversas áreas e departamentos da empresa, para que todo o sistema, todo o processo entregue a tal da expectativa do cliente, né? Para que a melhoria contínua ocorra, né, essa área, departamento, essa infraestrutura que foi criada, também vai buscar identificar projetos de melhoria, né? Não só em termos de produto, em termos de processo de fabricação, mas em todas as áreas da empresa, estabelecendo esses projetos a partir dos próprios times e equipes, né, dessas áreas e departamentos com os quais ela atua em conjunto. Tá? Então, essa é a famosa trilogia do Juran, né? Planejamento, controle e melhoria da qualidade. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que a gente viu até agora? Legal, o Adriano colocou ali que tá tranquilo. A Kathleen também colocou tudo certo. A Mayara também colocou ali que tá tranquilo. Legal, gente. Então vamos adiante, né? Vamos avançando. O Thiago também mandou tudo ok. Legal, Thiago. Em gestão da qualidade, nós vimos ali a trilogia do Juran, né? Que envolve planejamento, controle e melhoria da qualidade. Em se tratando da melhoria da qualidade, nós temos a chamada reação em cadeia de Deming, né? Uma inter-relação, né, de ações que vão levar a um resultado ótimo, né, ou vão levar a um resultado de melhoria constante. Tá? Como é que funciona essa melhoria da qualidade na cadeia, né, na reação em cadeia de Deming? Ela trabalha, né, com a elevação da produtividade, considerando aspectos como, né, redução de custos. Sempre que a gente pensar em aumentar a produtividade via redução de custos, o que significa, né? Eu vou melhorar a qualidade do processo, eu vou desperdiçar menos matéria-prima e vou conseguir fazer mais produto com aquela mesma matéria-prima, né? Que antes, né, não era possível porque existia algum problema nesse processo, tá? Vou levar a produtividade também com menos retrabalho, ou seja, se o produto sai adequado da linha de produção, eu não preciso retrabalhar, né, para adequá-lo, então eu tenho mais produtividade e, por consequência, redução de custo também. Menos erros, né, de fabricação, né, erro humano, erro de máquina, por exemplo, né, menos atrasos, dificuldades, vão levar a uma produtividade mais elevada. E aí nós, lá no início da manhã, a gente viu essa conexão, né? Mais qualidade, que leva a mais produtividade, que leva a mais competitividade no mercado, alto desempenho, né? Lembra isso da aula da manhã? O que acontece aqui, né, com a elevação da produtividade? Prospecção de mercado, capacidade de ampliar a atuação da empresa no mercado, né? Então, qualidade que leva à produtividade, que leva à competitividade e ampliação, né, do mercado.
permanência do negócio, a manutenção da mesma base ou ampliação dessa base, né? E quando a empresa cresce, amplia, ela naturalmente, né, vai gerar, né, com seu crescimento, uma criação de mais oportunidades de trabalho, né? Isso é um ciclo, uma reação em cadeia positiva, né? Que traz, né, consequências, né, pela melhoria da qualidade, tá? Vamos ver agora as ferramentas da qualidade. Vocês vão lembrar também que na parte da manhã a gente falou que os sistemas, né, de gestão da qualidade se servem, né, de técnicas e de ferramentas, tá? Nós vamos ver agora algumas ferramentas, né, de gestão da qualidade. O que elas são, né? Elas têm uma finalidade de fazer análise, né, medir, definir, né, e propor as soluções para os problemas que foram encontrados no processo. Lembra que a gente falou lá dos indicadores, que vai medir a qualidade daquele processo, vai ser comparado à meta que foi estabelecida, e a partir daí, né, a gestão tem condições de tomar decisões do que fazer, né? Ela vai fazer essa análise para tomar as decisões, né, através das ferramentas da qualidade. E essas ferramentas são utilizadas para isso, né? Para análise, identificação dos problemas, né? E depois a tomada de decisão. Então vamos ver algumas delas. A primeira delas é a folha de verificação. A gente pode conhecer ela por outros nomes, né? Nas empresas que a gente atua ou que já trabalhou, né? Mas, em geral, ela é um formulário em que são coletadas informações, dados, e que são registrados ali. Então, coleto aquelas informações, registro elas nessa tal folha de verificação, né? Pode ser, então, um formulário, né, um procedimento de registro de dados, né, que pode ser realmente uma folha física, ou pode ser no sistema, pode ser uma planilha, né, mas que, de alguma forma, né, se coletam os dados, se registram os dados, para depois se realizar a tomada de ações, né? Então ela serve aí basicamente, né, para facilitar a organização dos dados, né, e aumentar a eficácia na obtenção dessas informações. Fica o registro, né, do dado que foi anotado. Então, digamos que um funcionário, né, um trabalhador ou um grupo, né, está atuando num processo e a etapa, né, de produção que ele realiza, né, ele registra lá, né, os elementos que saíram, né, ok, né, saíram bem ali do processo, ou que tiveram algum tipo de falha, erro, né, a depender do nível, né, se tomam ações a partir disso. Tá? Então a solidificação ajuda a coleta dos dados, as informações, fica o registro para posterior análise, né, e tomada de decisão. Um exemplo básico aqui de folha de verificação, apenas 2 colunas, né, uma folha bem simples, pode ser mais complexa, mas essa é bem simples. Se relata o problema lá no processo e quantas vezes o problema ocorreu. Tá? Então nós temos aqui 3 problemas anotados nessa folha de verificação: atendente desatento, não cumprimento dos prazos combinados e atendimento moroso e burocrático. Pode ser aqui alguma atividade de uma área comercial, de uma área de vendas, de alguma área de atendimento ao cliente, por exemplo, tá? E aí o cliente, ao ser perguntado, ao responder à pesquisa, né, foi respondendo que o maior problema encontrado para ele, né, foi que ao buscar o atendimento, o atendente não estava atento, né, às suas necessidades, ou não atendeu, né, enfim, foi feitos os registros. Se nós formos olhar os 3, né, o primeiro é o que tem o maior número de ocorrências, né, então a gente poderia focalizar exatamente naquilo que traz maior nível de problemas. No primeiro, no segundo, né, nós já estaremos resolvendo boa parte, né, dos problemas. Nós temos também a chamada ferramenta de estratificação. Tá? Aqui é importante a gente ter uma atenção especial, porque a nossa primeira questão do trabalho disciplinar é a ferramenta de estratificação. Vocês podem utilizar exatamente a mesma tabela que está aqui, né, nesse conteúdo, e, claro, fazer análise a partir dos dados que estão colocados lá no exercício, né, do trabalho disciplinar. Tá? O que é a ferramenta de estratificação? Ela faz aí uma subdivisão dos dados obtidos. Ela divide esses dados, né, em alguns temas. Tá?
em alguns grupos que vão ajudar a identificar a composição do problema, onde está, né, a área, a motivação, enfim. Para que ela serve? Né? Identificar as fontes, a origem, né, da variação dos dados que foram coletados. Às vezes a gente vai coletar um dado, né, pela folha de verificação, mas ele tem outras, né, subdivisões. A folha de verificação, ela não traz todas as subdivisões, né? Então, a subdivisão vem na estratificação. Por exemplo, um dado coletado lá na folha de verificação. Atendente desatento. Ok, isso é uma informação. Mas eu preciso estratificar, ou seja, detalhar essa informação. Esse atendente desatento, em que setor isso aconteceu? Qual área? Qual local? Qual foi o horário? E a gente começa a estratificar o problema, realmente aqui para estudar a origem. Né? É só dizer atendente desatento é uma informação, mas ainda vaga. Né? A estratificação ajuda a melhorar isso, porque ela subdivide o problema em tópicos. É isso que a gente vê nessa ferramenta. Tá? Então está aqui a estratificação por tópicos base. Tá? Então eu vou pegar o problema e vou analisar ele, né, a partir desses elementos. Estou estratificando. Por tempo, por local, por tipo, por sintoma, ou ainda outros fatores. Exemplo que a gente estava dando, né? Atendente desatento. Estratificação por tempo. Olha o exemplo aqui, né? Horário. Em que horário ocorreu? Geralmente essa desatenção dos atendentes é na parte da manhã, às 9 horas. Ou é sempre na sexta-feira, né, no final da semana. Então eu vou detalhar, né, aquele dado, aquela informação que está ali. Tá? Lá no nosso trabalho disciplinar tem o quê? Tem os dados, né? E pede para a gente aplicar a ferramenta de estratificação. O que a gente vai fazer? Vai colocar essa tabela exatamente como ela está aqui, na estratificação por tempo, local, tipo, sintoma e fatores, e na caixinha ao lado, né, ou na seta ao lado, se vocês não conseguirem fazer a tabela, podem colocar lá por tempo, seta, e aí depois coloca, né, classifica ali, né, o que pode acontecer em função daqueles dados que lá estão dados. Por local, né, a área, atendente desatento, mas é uma empresa varejista, né, na área de vestuário, e tem atendente, né, no setor masculino, tem atendente no setor feminino, tem atendente no setor infantil, né, tem atendente, né, em vários espaços, né. Como é que eu vou estratificar isso? Atendente desatento por local, colocar aqui, né, departamento infantil. Eu estou estratificando a situação, em que hora que ocorre, em que local, né, da empresa, departamento, área ocorre, por tipo, né? Então temos exemplo aqui por tipo, na situação que está dada pode ser por matéria-prima, por produto, né? No nosso caso aqui seria produtos infantis, né? Lá na área do departamento infantil, aí seria produto infantil, por exemplo, né? Por sintoma, defeito ou ocorrência, o atendente está desatento por quê? Aí eu colocaria o sintoma aqui, né? O atendente está desatento porque ele trabalha naquele departamento infantil ali, mas, sei lá, ocorre atraso dos outros, né, funcionários em outros departamentos e a chefia pede para ele tomar conta, né, de mais de um departamento, 2, 3, até que os demais que estão atrasados cheguem e fica, né, com aquela situação de atenção, né, redobrada e pode passar desapercebida a necessidade de algum cliente. Então, vou anotando as ocorrências, tá? Lá no nosso trabalho disciplinar, dá alguns dados, mas a gente precisa fazer interpretação, né? Lá é como se fosse uma área, né, industrial. Então, eu vou colocar e vou classificar aqui aqueles dados que estão lá em um desses elementos de estratificação, tá? Ficou entendido aqui, gente, essa questão da ferramenta de estratificação? O exemplo que foi dado? Ficou compreendido? Mayara colocou sim. Thiago também colocou tudo ok. Adriano colocou tranquilo. Tá com uma dúvida em relação à variativa 2? Pode falar, Adriano. O João Pedro, tudo ok? Enquanto tu registra aí a tua dúvida, eu vou abrindo aqui para ver a variativa 2. Qual é a questão da variativa 2, Adriano? Eu fiz ali todas as
avaliativa 2, já terminei. Daí eu fui fazer, daí, né? Botar a resposta em todas e finalizar. Daí a primeira que é SASMAC lá, SASMAC, Sim, deverá ser recertificado. Aí a B e a C tá igual, é cada 5 anos. Só que a resposta era outra, daí agora não sei, né? Duas respostas igual. Acho que deu problema ali. pode ser, pode ser. O pessoal do EAD lá sempre programa as questões certinho, né? Mas pode acontecer deles cometerem algum equívoco, né? Na hora de cadastrar as questões. Aí eu posso repassar para eles, tá, Adriano? Eu estou Não, abrindo aqui o tranquilo. gabarito para ver o que, que Aham. aparece no meu gabarito aqui. Ver se o Tá, gabarito beleza. já tá duplicado assim, eles duplicaram no momento de cadastrar lá. Vou abrir aqui para Isso, ver. a resposta que eu achei foi a cada 2 anos. Daí a Aham. A é por ano, 1 ano, a B é a cada 5 anos, e a C, que era para ser a cada 2 anos, tá 5 anos de novo. Daí agora Tá. eu não sei se. E essa tu errou, acertou, o que que deu lá? Né? Que tal? Eu tô. Eu Tá tô com ela colocando. aberta. Eu não sei se eu finalizo aqui, deve ter medo de errar, né? Posso Sim, só sim. finalizar. Tá, deixa eu abrir aqui o gabarito para ver o que que o gabarito nos diz. Se não for a C, é a D. Mas tu identificou lá na apostila qual é o tempo certo? Claro, claro, é 2 anos, a cada dois Aham, anos. sim. Então a alternativa certa tu já tem. Tu pode estar duplicado é a alternativa errada, né? Pode ter duas alternativas que é a mesma, mas está errada, né? Você pode ser. Aham. Deixa eu ver Não, aqui agora. tranquilo. Agora tá abrindo aqui. Ou quando vê eu posso estar errado também, né? Não vai saber. É a avaliativa 2, A1, a questão número um. 1. Tá. Aham. Ixi, travou aqui. É que eu abro em PDF primeiro, faço todas e depois eu abro a oficial e só Então escrevo foi, daí. provavelmente foi erro no cadastro lá, tá? No meu gabarito aqui não aparece duas vezes a resposta a cada 5 anos. Na primeira aparece anualmente, a primeira alternativa. A segunda Isso, alternativa a cada 5 anos. A isso, isso. terceira alternativa a cada 2. E a última alternativa, não há Não. recertificação para esse sistema de qualidade. E para Uhum. ti, na última, a letra D está aparecendo de novo a cada 5. É, a B e a C, tá? A cada 5 anos, a B e a C. Não, a C era para ser a cada 2. Aham, é o que eu também achei, que eu achei a resposta, né? Daí quando eu fui fazer, Isso, ele pode tava. ser. Isso, então marca a letra C, tá? E Tá certo pode ter então? sido um erro na hora de cadastrar a questão. Beleza, mas é 2 anos mesmo, né, senhor? Resposta? Isso, é 2 anos, é 2 anos. Só Ah, que na hora não. de cadastrar, provavelmente eles foram lá e digitaram de novo a cada 5. Não, não, tranquilo, é só isso, É, senhor. provavelmente foi isso, tá, Adriano? Eu Clica aí achei que não na tem nada letra C, com o assunto vai, aí que tu vai tá. dar a resposta certa para ti. Se não der, eu considero aqui como certa, tá? Não, não, tranquilo, senhor. Lá na média final eu acrescento. Só me avisa se deu certinho aí, tá? Não, beleza, não tem muito a ver com o assunto que tu tá falando agora aí, né? Mas queria tirar Mas essa dúvida. tranquilo, então, estamos aqui para isso aí, para nos apoiar, tá? Tá, beleza. Feito. Então, valeu. Muito bem, gente. Então a gente viu aqui a nossa ferramenta de estratificação, que é a primeira questão do nosso trabalho disciplinar, né? Nosso trabalho disciplinar é composto de 4 questões para fazer ali no Classroom, né? Lembra da nosso contrato pedagógico na parte da manhã, né? Clica ali na aba atividades, procura lá trabalho disciplinar, vai aparecer o arquivo do trabalho ali, resolve ele e entrega ali, né? Outra ferramenta da qualidade é o chamado diagrama de Pareto. Bom, o Pareto vocês já conhecem ele, né? Quem já fez produção em materiais vai lembrar que o Pareto é aquele economista italiano, né? Que tratou lá da classificação, né, na economia, da divisão das riquezas em dado país, em dada economia, onde ele diz que 20%, né, da riqueza do país fica na mão de 80% da população e 80% da riqueza fica apenas na mão de apenas 20%, né? Essa é uma divisão clássica que ele faz, né? E a gente aplica, né,
essa metodologia, né, essa ideia do Pareto na classificação ABC, lá da disciplina de produção e materiais. Muitos, né, de vocês já fizeram, né? Mas também, quando se estuda lá em economia e mercado, no primeiro ciclo, né, se vê alguns economistas, né, o Pareto é um deles, né, daquele período, né, dos pensamentos que vão sendo classificados dentro da economia, né, os diferentes pensadores da economia. Tá? Essa filosofia, né, do Pareto se coloca também na gestão da qualidade, nas ferramentas da qualidade, com o diagrama de Pareto, onde também há aquela classificação, né, de divisão, né, percentual, como ele fez lá na economia, que foi aplicado na gestão da produção, né, e que agora aqui é aplicado na gestão da qualidade para mensurar, medir, né, os erros, falhas e priorizar aqueles que têm determinados níveis percentuais. Então, no diagrama de Pareto, ele é um gráfico de barras que vai mostrar as causas que se deve priorizar em função do nível, né, percentual que eles atingem, tá? Então, uma construção, as causas vão ser relacionadas de forma decrescente, então ficando fácil, né, a visualização daquela sequência dos elementos que vão ser trabalhados, tá? O Adriano nos respondeu aqui no chat que deu certo. Legal, Adriano, obrigado. Então já fica o aviso desde já, né, para todos os demais, né, que a número 1, né, da avaliativa 2 está com aquele probleminha lá de digitação, né, então aparece duas vezes, né, a letra B e a letra C com 5 anos. A resposta certa, neste caso, é a letra C, era para constar ali 2 anos, né, na letra C, tá? Fica todo mundo alertado já. Para que serve o diagrama de Pareto? Né? Ele vai estabelecer uma hierarquia nas ações corretivas, ou seja, eu vou trabalhar naquelas que têm maior potencial de dano, de causar problemas para a empresa, né? Para a organização, para o setor que está fazendo aquela análise. Nós temos aqui um exemplo do gráfico do diagrama de Pareto pela análise dos problemas, dos defeitos. Né? Tá? Nós temos aqui no eixo horizontal os tipos de defeitos, e nós temos no eixo vertical, né, o número de ocorrência daquele defeito, tá? Então aqui embaixo, tipos de defeitos, né, poderia ter aqui defeito 1, defeito 2, defeito 3, defeito 4, enfim, o nome do defeito em um determinado setor da empresa, né? Nós vamos notar que o que tem mais ocorrência, né, é esse aqui, 54,55%, tá? Depois os demais, né, tem um nível menor, que eles vão descendo ao longo do tempo. Todos eles somados, né, vão dar lá 100% de todas as ocorrências, mas o primeiro é o que tem maior nível, né? Então vejam bem, se eu resolver o primeiro problema, tá, eu estou resolvendo mais de 50% dos problemas da empresa nessa área onde esse evento foi identificado. Se eu juntar o primeiro e o segundo, o primeiro é 54,55, né? Somado com o segundo, chega a 77,27%. Então aqui, se eu resolver o primeiro e o segundo de maior ocorrência, eu resolvi quase 80% de todos os problemas. Isso facilita bastante, né? Estabelecer uma hierarquia. Eu resolvo o mais grave para o menos grave, né, e vou resolvendo por quantidade maior, de maior resultado, né, os tipos de defeitos que vão ocorrendo. Tá? Esse é o nosso diagrama de Pareto. Nós temos também o diagrama de Chikawa, esse talvez um pouco mais conhecido de vocês, aí também chamado de diagrama de causa e efeito, né, ou diagrama de espinha de peixe, né? Esse a gente geralmente vê ele lá quando vê no primeiro ciclo o ASM, ou planejamento estratégico. No segundo ciclo, a gente talvez veja lá na produção de materiais, em algum momento, se houver espaço dentro, né, do conteúdo do administração japonesa, né, sistema Toyota de produção, mas ele é citado em algum momento, porque o Ishikawa é o responsável, né, não só pelo diagrama de Ishikawa, mas também pelos 5 S's, né. 5S é um tema, um assunto também lá da produção de materiais, né. Como ferramenta da qualidade, então o diagrama de Ishikawa, o diagrama de causa e efeito, né, ele ajuda a visualizar as causas
que geram determinados efeitos. Então a gente tem lá um problema, que é o efeito, né? O dano, enfim, a situação, o erro no processo, e ele tem causas. O diagrama de Chicago ajuda a analisar essas causas, tá? Então ele serve justamente para, a partir dos elementos que compõem esse diagrama, analisar as causas. E ele tem 6 palavras-chave no diagrama de Chicago que nos ajudam a identificar essas palavras, esses defeitos, né, essas causas, tá? Por isso, muitas vezes, ele também é chamado, né, de diagrama 6Ms. Por quê? Vejam bem a figura do diagrama de Chikawa. E também a gente já vai ver por que ele é chamado de diagrama de espinha de peixe, por causa do formato, né? E por que ele também é chamado de diagrama 6M? Porque cada um dos temas, né, começa com a letra M. Matéria-prima, mão de obra, máquina, medida, método, meio ambiente. Né? Então, como diagrama de causa e efeito, o que a gente tem como efeito? O problema, o dano, o erro, a falha, né? Em um processo, em um produto, em um atendimento, por exemplo. Mas o que causou aquele dano, falha, erro no processo? Vamos analisar as possíveis causas, né? Em termos de máquinas, mão de obra, matéria-prima, meio ambiente, método, medida. Se anota, né, ao lado de cada seta, né, a causa possível, ou causa provável que pode ter acontecido nesses 6 M's, para depois seguir, né, identificando qual é aquele que causou, ou conjunto, né, de elementos que pode ter causado aquele efeito, aquela falha, tá? Então nós temos aqui um exemplo pronto, tá, no diagrama de Chicago, com aplicabilidade prática, um processo de carregamento e transporte de mercadoria, em que se identificou um problema, um efeito, que é a mercadoria avariada. A mercadoria tem defeito, é avariada, no processo de transporte, carregamento. Como isso aqui pode acontecer? Analisando os 6 M's, a mão de obra, matéria-prima, método, meio ambiente, medida e máquina. Aí se faz essa análise, então, né? Do efeito, a gente remonta as causas, ou as causas prováveis, tá? Então, mercadoria, lá em mão de obra, o que pode acontecer? O pessoal não treinado, né? Na manipulação da mercadoria pode causar esse tipo de avaria. Os materiais, o pallet, como é carregamento e transporte, o pallet pode ser frágil. Ele põe a mercadoria no pallet, ele rompe, né? E danifica a mercadoria, uma causa provável. Métodos, né? A forma de manuseio incorreto ou de transporte, né? Desse material também é uma causa provável que pode levar à avaria da mercadoria. E assim por diante, tá? Se faz também no M máquinas, medidas e meio ambiente. Aqui é um exemplo prático, tá? Mas que pode ser utilizado para qualquer situação, né? Falha, erro, problema dentro de um sistema organizacional, tá? Seja uma empresa industrial, uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de tecnologia, né? Na área de atendimento, na área médica, enfim, qualquer área, tá? Nós temos também o chamado histograma. É um gráfico que se obtém a partir da distribuição de frequência de um dado evento. A frequência em que o evento ocorre, né, a gente distribui nesse gráfico chamado histograma. Tá? Ele facilita identificar visualmente, né, a performance de uma atividade, né, e aí a gente tomar uma decisão a partir das situações que sejam danosas, né, e que sejam demonstradas nesse gráfico. Tá? Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui, né, também um exemplo prático, tempo de permanência, né, de um veículo para carregamento, tá? Então vamos imaginar que tem muitas empresas que têm essa situação, né? Elas estão despachando a sua produção e vai recebendo, né, as transportadoras, os caminhões, carretas, né, na sua empresa, e eles têm um tempo que eles levam para carregar, um tempo para sair, porque quanto mais tempo levar para carregar, mais demora, mais tempo vai levar para escoar essa produção, para chegar no cliente final, né? E isso causa impactos negativos lá na visão do cliente, como a gente viu no início da aula de hoje. Tá? Então a empresa precisa atender as expectativas do cliente, ou seja, entrega no prazo é um deles. Tá? E aqui no histograma está sendo avaliado exatamente isso, né? O impacto, né, negativo que ocorre no carregamento em dadas situações, dados horários de carregamento. Tá? Então,
Nós temos aqui no eixo vertical o tempo de carregamento, tá? Então, situações em que nós tivemos um tempo que se levou 1 hora para carregar, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, né, o veículo chegou para carregar e ficou 5 horas, né, até ser carregado. Né? Então, as situações mais graves ocorreram aqui no centro, né, onde a gente teve o segundo maior tempo, 4 horas de carregamento, e o primeiro maior tempo de carregamento, 5 horas. Tá? E na coluna vertical, nós temos a dimensão de quantas vezes isso aconteceu, a ocorrência, a frequência com que ocorreu. Tá? Então, digamos que a gente fez esse levantamento, né, de histograma durante um mês, e durante todo o mês a gente teve situações com esse tempo de demora, tá? E a gente teve lá aquele que levou mais tempo, né, que leva mais tempo a ser carregado, tivemos 5 horas. Quantas vezes isso aconteceu durante o período de um mês? Tá ali, né? Aconteceu entre 45 e 50 vezes. Entre 45 e 50 carregamentos demoraram 5 horas. Isso causa um impacto significativo para a empresa. Ou seja, já fica demonstrado aqui no gráfico onde ela deve atuar. Né? Nessa situação em que o carregamento está acontecendo uma demora de 5 horas e uma frequência bem elevada. Tá? A empresa pode tomar ações diretas entendendo, analisando o que está acontecendo, por que está acontecendo essa demora e equalizar, né, melhorar isso. Tá? Nós temos também uma outra ferramenta na qualidade, que é o fluxograma. Né? É uma ferramenta gráfica, né, uma representação gráfica que vai demonstrar o fluxo de um processo. Então a gente demonstra o passo a passo, basicamente, né, de como ocorre, né, um determinado processo. Seja ele fabril, seja um processo administrativo, seja um processo de vendas, seja um processo de atendimento. Qualquer processo, basicamente, né, empresarial, a gente consegue montar esse passo a passo de como ele ocorre, ou seja, do início até o fim. Tá? Como se fosse um atendimento, por exemplo. Né? O cliente entrou na loja, vai acontecendo aquele passo a passo até chegar ao fim do atendimento. Nesse meio, né, algumas coisas ocorrem e o fluxograma é essa figura, né, esse gráfico que representa como as coisas ocorrem nesse atendimento do exemplo que a gente está falando. Tá? Então temos aqui 3 figuras básicas para o fluxograma. Tá? As mais utilizadas, né, tem muitas outras, né, mas as mais utilizadas são essas 3. Tá? O retângulo vai configurar uma operação. O losango vai configurar um momento de decisão, onde a gente faz uma coisa ou outra, segue um caminho ou outro, né, a partir de uma resposta. Sim, o cliente quer ajuda, vai para um caminho. Não, o cliente não quer ajuda, vai por outro caminho. Tá? E nós temos a caixa de abertura e fechamento, né? Tá? São esses 3 mais utilizados. E aqui nós temos um exemplo de um processo de venda presencial de um cliente que entra na loja até o seu encerramento. Tá? Então, caixa de abertura, a gente viu o início, né? Aí tem uma operação, uma ação, né? Vai o retângulo. Então, o cliente entrou na loja, é uma ação. Segunda ação, segue com a seta conectando, né? Retângulo de novo, próxima ação, o vendedor vai se aproximar e oferecer ajuda. Nesse momento, o cliente tem uma decisão a tomar. O vendedor ofereceu ajuda. Então, nessa decisão eu tenho um losango. O cliente aceita essa ajuda, esse auxílio? Se sim, segue um caminho, se não, segue outro. Então, o cliente não aceita ajuda. Decisão não. O vendedor vai se afastar e aguardar o cliente, né? Se sim, o cliente escolhe o produto, né, com o apoio do vendedor, o vendedor acompanha ele até o caixa, né, o cliente efetua o seu pagamento, sai da loja, fim do processo. Tá? Um exemplo básico aqui, né, do uso do fluxograma em um processo de atendimento. Tá? Isso pode ser aplicado a qualquer processo, a qualquer área, a qualquer atividade empresarial, né, para designar qual é o passo a passo a ser tomado, né, naquele processo, como aquele processo deve ser realizado. Tá? Bom, gente, agora aqui nós temos mais uma ferramenta chamada método de análise e solução de problemas
que é o MASP, tá? Essa é a sigla, né? MASP, de Método de Análise e Solução de Problemas. Vocês vão notar novamente aqui, né, a aplicação do ciclo PDCA, onde, para poder fazer a análise dos problemas e propor soluções, né, se utiliza, né, o Plan, Do, Check, Act, né, Action, do nosso ciclo PDCA, sendo que no MASP vai ter lá as suas divisões, né? Dentro do P do planejar nós temos 4 etapas, dentro do fazer, né, tomar ação, executar, nós temos a 5ª etapa, dentro do check, né, que é o verificar, nós temos a 6ª etapa do MASP, e no action nós temos 2 etapas, a 7 e a 8, tá? Na 7 a padronização e na 8 a conclusão. Então, para analisar um problema e buscar a sua solução, né, a gente roda o ciclo PDCA, agora com essas subdivisões, né, do MASP. Então, no planejamento, né, identificar o problema. Qual é o problema? Observar o problema, né, ou seja, tomar, né, as anotações, coletar dados, informações. Depois, analisar esses dados. E na 4ª etapa do planejamento, montar um plano de ação. Vocês conhecem já o plano de ação, né? Um 5W2H, tá? Já conhece lá do primeiro ciclo. Isso tudo ocorre já na primeira etapa, né? Do planejamento do PDCA, tá? Vitória colocou a internet, caiu. Conseguiu voltar agora, Vitória? Legal, tranquilo. Tá? O Google Meet aqui, ele registra, né? Quando cai, quando volta, ele vai somando o tempo que ficou conectado, né? Independente se caiu, ele registra depois na hora que voltou, tá? Sem problema. Claro que na hora que caiu a net, né? Provavelmente tu perdeu uma parte da explicação, mas não te preocupa, tá sendo gravado e depois tu pode voltar e assistir essa aula, né? Na íntegra ou uma parte que tu possa ter perdido, porque o arquivo é disponibilizado, né? O vídeo é disponibilizado para vocês ali no Classroom na aba Atividades, tá? Legal, Vitória, obrigado. Então, gente, já na primeira etapa do ciclo PDCA, na aplicação do MASP, nós vamos sair dessa primeira etapa antes de ir para a ação, já com um plano de ação pronto, né? Identifica o problema, observa, né? Coleta os dados, as informações do problema, faz a análise do problema, né? Identifica e depois já sai, né? Um plano de ação a partir dessa análise que foi feita, né? O que eu vou fazer, né? Quem vai fazer, né? Por que vai ser feito, né? Quanto vai custar, né? Onde vai ser aplicado, que é o nosso 5W2H. Com um plano de ação pronto, dentro do MASP, lá na 4ª etapa no planejar, aí sim está pronto, né, para ir para a próxima fase, que é o do, executar, fazer a ação, colocar esse plano em ação. Tá? Então, as pessoas que farão responsáveis, setores, áreas, departamentos, vão colocar em ação aquilo tudo que foi planejado, né, lá no plano de ação. Como a gente está tratando, né, de gestão da qualidade, não pode faltar o quê? A 5ª etapa, o check, né, do ciclo PDCA, a verificação. Coloquei o plano em ação, né, implementei, né, agi na etapa 5, na etapa 6, vou ver os indicadores, as metas, atingiu o indicador, não atingiu o indicador, né, e aí, a partir disso, eu vou para o meu action, né, agir. Atingiu o indicador, etapa 7, vou padronizar aquela ação, né, porque deu certo. Não atingiu o indicador, vou para chamada conclusão, que é o quê? Reagir, né, ao problema, né, porque não foi solucionado, né, não atingiu. Então eu volto a identificar problema e vou rodando o ciclo PDCA constantemente, analisando os problemas organizacionais, né, enquanto existia essa empresa, né. De novo, né, ciclo PDCA é ciclo, não tem fim, né. Então a empresa vai ficar constantemente analisando problemas e provocando aquelas melhorias contínuas que a gente já viu na parte da manhã ainda, né? Tá? Pessoal, finalizamos, né, o conteúdo da tarde. Tá? Tinha comentado com vocês que agora à tarde, como a gente não tinha o contrato pedagógico para fazer, ia ser um pouquinho mais rápido, né? O nosso conteúdo da tarde. Nós fazemos um intervalo aí de 15 minutos
E aí voltamos com atividades, né, que vão até o final da tarde, até às 16 horas. Claro que antes de entrar em intervalo, né, eu pergunto para vocês como é que ficou, gente, esse conteúdo aí. Ficaram com alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma pergunta? Trazer alguma participação? Né, algum exemplo da vida profissional de vocês? Fiquem à vontade aí, gente. Tudo tranquilo por enquanto? Então tá, pessoal. Se vocês não se manifestam, né? Não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vamos então para o nosso intervalo, né? Após o intervalo a gente retoma com as nossas atividades no Classroom, tá? O Thiago mandou ali um tudo ok, legal, Thiago. Obrigado pelo feedback. Então a gente vai fazer o nosso intervalinho. Após o intervalo a gente volta com as atividades no Classroom na mesma modalidade, né? No mesmo mecanismo que a gente já tem utilizado nas disciplinas anteriores e na aula da manhã também, né? Tá? A Adriana ali colocou tudo certo, já fez as avaliativas e vai fazer o trabalho tudo hoje. Perfeito, Adriano. Já vai fechar com chave de ouro, né? O sábado, já vai terminar o sábado com a nota da N1 na mão já, Adriano. Hein? Já fechou lá as avaliativas no Moodle, 4 pontos, né? Faz o trabalho disciplinar hoje, mais 5, já fica com 9, participou da aula, né? Tá participando das aulas, mais 1, fecha 10. Fica pouco faltando para N2, hein, Adriano? É isso aí. Foco total, vamos terminar esse ano aí com 10 no final. Perfeito, Adriano. Então tá, gente, no meu são 14h17, então voltamos às 14h34, né? É isso? É. 14, não, 14h32, né? Tá me passando aqui. 14h32, nós voltamos para fazer as nossas atividades do coração. Ninguém desconecta, né? Fica todo mundo conectado no ao vivo aí. Eu só vou fechar a câmera e o áudio. E aí a gente, daqui a 15 minutinhos, né? Depois do intervalinho, a gente volta para as nossas atividades, né? Tempinho para tomar um café, né? Fazer um lanche rápido e já voltamos, tá, gente?